pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, a gente vai gravar um vídeo hoje e vamos falar um pouco sobre pólipos endometriais, que é um tema super frequente, muita gente tem dúvida, e vocês vão ver que não é uma coisa rara, é uma coisa frequente no ser humano. A gente não sabe porquê, mas existem vários órgãos que formam pólipos. A gente tem pólipos na cavidade nasal, pólipos na vesícula. Então vamos falar um pouquinho sobre pólipos, um tipo específico de pólipo, como o nosso canal é um canal de ginecologia e obstetrícia. A gente vai falar dos pólipos que se formam ali dentro do útero, chamados de pólipos endometriais. E eu acho que vocês vão gostar. Se inscreve no canal, ajuda a gente aí a chegar nos 100 mil inscritos, que é o nosso sonho, ganhar aquela placa do YouTube. E bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Tudo bem, pessoal, vamos lá. O que são pólipos endometriais? Então, como a gente já falou, pólipos são, e eu tô com uma listinha aqui, o que eu gostaria de falar neste vídeo, eu vou até pontuar aqui para vocês para ficar mais claro. Eu queria falar o que são pólipos, acho que é o primeiro ponto. Depois eu queria falar quais são os principais sintomas que os pólipos podem causar. Depois eu posso falar se existem riscos ou não, riscos de ser câncer, se impacta ou não a fertilidade e, por último, qual que é o tratamento. Beleza? Então bora lá. O que são primeiro os pólipos? O nosso primeiro tópico aí, o que são os pólipos? Pólipos são proliferações, são hiperplasias, que a gente chama, são células do corpo que se formam e conjuntamente com esse crescimento formam uma estrutura chamada de pólipo, uma formação polipoide, que são essas projeções dessas células que formam ali no corpo. Então, como se fosse um apêndice, uma carninha esponjosa, acho que fica mais claro de entender ali, dentro do útero. Basicamente, nem tudo que tem ali dentro do útero é um pólipo, mas o pólipo são essas projeções do próprio endométrio. Então, são tecidos que cresceram e formaram essa estrutura. Combinado? Quais são os principais sintomas? Então, histologicamente dá pra gente perceber, é um tecido próprio do endométrio, então nasce ali dentro do endométrio. E quais são os principais sintomas, que é o nosso tópico 2? O principal sintoma de longe é a irregularidade menstrual. Os pacientes podem sangrar no meio do ciclo, podem ter um aumento de sangramento quando vão ficar menstruadas, ou podem ser assintomáticas. Então existem sim os pólipos pequenos que não dão sintomas, que são descobertos ali durante ultrassom ou por algum outro motivo. Tá bom? Então vamos lá, os assintomáticos, as irregularidades menstruais ou o aumento do sangramento, as hipermenorragias, que a gente chama, são os sangramentos aumentados, tanto no número de dias quanto na quantidade. Combinado? Bom, o próximo sintoma é sangramento durante a relação sexual. A gente chama isso de sinusiorragia. Então a paciente pode namorar e ela pode ter sangramento por vários motivos. Primeiro, porque esse pólipo ele pode começar ali na cavidade do útero e sair pelo colo do útero da paciente. E aí quando a paciente vai ter relação, isso pode sangrar. Ou o próprio movimento uterino, o pólipo ali dentro pode movimentar, dependendo do tamanho dele, isso pode causar um sangramento. Então, basicamente, os sangramentos durante a relação sexual. Combinado? Dificilmente eles causam dor, então as pacientes confundem mesmo. De vez em quando elas confundem, doutor, eu tô com dor para namorar. Isso é um pólipo pouco provável, a não ser que ele seja um pólipo muito grande. Os pólipos não causam nenhum sintoma de dor. Basicamente, eles têm irregularidade menstrual e dor no sangramento, e sangramento durante a relação sexual. Combinado? O último quadro clínico, que é o nosso terceiro tópico, é se causa ou se não causa infertilidade. E a resposta é sim, pode causar infertilidade. Inclusive durante o tratamento a gente vai falar um pouco de quando operar os pólipos em cada fase da vida da paciente. Mas dependendo da localização e do tamanho, o pólipo pode causar sim dificuldade para engravidar. Existem vários trabalhos que mostram também que mesmo em pólipos pequenos, nas pacientes que estão fazendo tratamento para engravidar, as pacientes provavelmente vão precisar tratar o pólipo, porque o pólipo pode alterar a expressão gênica do endométrio, ou seja, o que está ali dentro do endométrio, que está esperando para receber o embrião. O pólipo pode alterar essa expressão e a paciente causar, ter um aumento da dificuldade para engravidar ou uma infertilidade. Muitas vezes esse pólipo pode também ter um efeito mecânico, que a gente chama, ele é grande o bastante para tampar ali a ascensão do espermatozoide pela trompa, e isso também causa dificuldade para engravidar. Então o pólipo sim pode causar em vários tamanhos, não só os grandes, mas os pequenos também podem dar alguns problemas.
tá bom? Agora a gente vai falar um pouco dos riscos dos pólipos. Os pólipos, eles basicamente, na grande maioria das vezes, eles são benignos, eles são o que a gente já falou ali, uma carne esponjosa, né, uma projeção benigna do endométrio, então não são cânceres de endométrio. Isso a gente fala na maioria. Existem sim os pólipos que são cânceres de endométrio, que começam com uma invaginação, começam com uma projeção, e quando a gente retira o pólipo, a ponta do pólipo, às vezes até o corpo do pólipo, tem um câncer de endométrio, ele tem um adenocarcinoma. Isso deve ser tratado. A grande dúvida é quando tratar os pólipos nas pacientes com riscos de ser câncer, principalmente nas pacientes assintomáticas, tá bom? E a gente eu tenho até uma publicação disso, a gente publiquei numa revista indexada, mostrando ali quando operar o pólipo, quais são os pólipos realmente que precisam de cirurgia. Eu acho que essa é uma discussão interessante. Vamos entrar no nosso último tópico, que é tratamento. Bom, a gente já falou qual que é o quadro clínico, a gente já falou o que é, já falou quais são os riscos para a fertilidade, já falou se pode ser câncer ou não, agora vamos falar do tratamento. Primeira informação importante, não existe remédio para tratar pólipo, não existe remédio que vai tirar o pólipo do útero da paciente, tá bom? Não existe tratamento clínico. O que a gente sabe é que pólipos muito pequenos, eles podem perder a sua estrutura e acabam ali saindo durante a menstruação, porque às vezes falta vascularização, o próprio endométrio descama e a paciente não fica com aquele pólipo do endométrio. Basicamente, quando o pólipo tem um pedículo maior um pouco e tem sua própria vascularização, ele provavelmente não vai embora na menstruação e não existe remédio para tratar esse pólipo. A grande discussão é operar ou não operar esse pólipo, que é o tratamento. Então, Luiz, qual que é o tratamento definitivo? O tratamento definitivo é fazer uma cirurgia chamada de histeroscopia, que basicamente a gente entra com uma câmerazinha ali dentro do útero, olha aquele pólipo e acaba retirando ele de dentro do útero, tá bom? A gente tem 3 situações principais. A primeira, que é o pólipo nas pacientes que ainda estão menstruando naturalmente. Se esse pólipo visto no ultrassom não tiver sintoma, o paciente não tem sintoma, você pode aguardar um pouquinho e não operar este pólipo, tá bom? Então, pólipos assintomáticos vistos por imagem não são obrigatoriamente tratados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se esse pólipo que é assintomático crescer rapidamente ou for um tamanho um pouco maior, ele deve ser sim operado. Então essa é a primeira indicação de cirurgia, mesmo nas pacientes assintomáticas. Os crescimentos dos pólipos, porque existe risco ali de ser algum câncer, como a gente falou, e às vezes ele fica tão grande que você tem uma dificuldade cirúrgica, então você deve sim tratar esse pólipo do ponto de vista cirúrgico. Segundo quadro clínico aqui, segunda opção, quando os pólipos dão alterações de sintomas, essas pacientes que têm algum tipo de repercussão em sintomas, eles devem ser operados, tá bom? Esse é o ponto principal. Quase todas as pacientes que têm diagnóstico de pólipo, ela foi procurar ajuda porque ela teve algum tipo de sintoma. Então, esses pólipos devem ser operados nessas pacientes que têm sintomas, principalmente irregularidade menstrual ou aumento do sangramento. Combinado? Terceiro grupo que deve ser operado por essa histeroscopia são os pacientes que querem engravidar. Então, se você fizer o diagnóstico de um pólipo e a paciente está pensando em engravidar, essa paciente também deve ser operada. A gente deve tratar esse pólipo, deve tirar esse pólipo, tá bom? Bom, a gente já falou então quais são os quadros que devem operar, pacientes assintomáticas não. Algumas pacientes têm pólipos que a gente não consegue ver, as pacientes entram na menopausa e tudo certo. O último grupo são pólipos que dão espessamento do endométrio na paciente na menopausa. Então imagina que você veio acompanhando e a paciente parou de menstruar. A paciente está na menopausa, ou seja, não menstrua mais. E você olha depois tem um pólipo no útero dela por ultrassom. Essas pacientes que têm um espessamento pós-menopausa devem sim ser pesquisadas, porque esses pólipos não eram mais para estar ali. Imagens que formam hiperplasia nas pacientes que já pararam de menstruar têm um risco bem maior. Tá bom? Entendendo que como o endométrio da paciente ele cresce muito rápido na menarque durante a vida reprodutiva dela, eles podem ser formados e normalmente são formados e não são grandes problemas de saúde. Nas pacientes que já pararam de menstruar, quando elas têm esse pólipo, a gente deve sempre ficar de olho, porque essas pacientes podem ter câncer de endométrio e a incidência é um pouco maior. Combinado? E quais são as repercussões do tratamento? Acho que é o nosso último ponto para a gente terminar nosso vídeo de hoje. É que esse tratamento, o pólipo, eles devem ser feitos por histeroscopia. E esses tratamentos por histeroscopia, eles são super importantes, porque
dependendo de como você faz a cirurgia, você pode formar uma sinéquia. O que é a sinéquia, Luiz? É basicamente uma parede do útero fechar com a outra, colabar com a outra, dependendo do tipo de cirurgia feita por esteroscopia. Principalmente se você tem mais de um pólipo, às vezes pólipos operados em paredes opostas dos úteros. Esses sim podem formar mais sinéquias do que o normal. Combinado? Pessoal, acho que pólipos endometriais ou pólipo genométrio ficou bem resumido. Acho que dá pra gente entender bem o que é, quais são os sintomas, quais são os riscos, tratamentos e o que fazer com o paciente infértil. Acho que ficou um vídeo bem completo, gostei bastante do vídeo. Pessoal, se te ajudou de alguma forma, se você conhece alguém que tem pólipo, manda esse vídeo pra pessoa, considere se inscrever no canal e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.